Está escrito no capítulo 2, versículo 2, do Evangelho de Marcos. Marcos, que era sobrinho de Barnabé, foi um auxiliar deste e de Paulo nas viagens missionárias, e que não sabemos qual foi o motivo pelo qual ele deixou Paulo e Barnabé e não quis segui-los, e o que posteriormente Barnabé o chamou novamente para estar junto, só que Paulo não concordou, e houve tamanha discórdia entre os dois, que eles se separaram. Mas Paulo, no final, ele chama Marcos reconhecendo que talvez ele tinha tomado uma decisão muito precipitada. E ele chama Marcos para auxiliá-lo, porque Marcos lhe era muito útil no ministério. Então, algumas decisões, às vezes, que se tomam, ela pode principalmente decisão que a gente toma em momentos assim de ira, de revolta, de chateação, né? E o que pode nos levar ao arrependimento. Ora, se houver tempo hábil para arrependimento, glória a Deus. O duro se não houver, né? Mas vamos ler então o que Marcos escreveu no capítulo 2, versículo de número 2. E ele escreveu isso que nós vamos ler agora, no momento em que o Senhor Jesus Cristo estava em sua residência em Cafarnaum, e alguns homens trouxeram um paralítico numa maca e queriam introduzi-lo à presença de Jesus, só que a casa estava totalmente tomada e ninguém abria espaço para que esses 4 homens introduzissem o 5º paralítico na maca na presença do Senhor. E está escrito assim no capítulo 2, versículo 2. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Amém? E ele lhes pregava a palavra. Será que a pregação da palavra realmente era o único foco de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será que além da pregação da palavra, ele também tinha outro método, outra maneira, outro jeito? Vamos ler aqui no capítulo 2, versículo de número 13. A Bíblia nos fala assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los. Então, o Senhor Jesus, ele fazia 2 coisas no seu ministério. Uma era pregar, e a outra era ensinar. E ambas coisas, o Senhor Jesus Cristo também, ele determinou que a igreja o fizesse. Você sabe que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e ele estava para ascender aos céus, ele então conversou com os seus discípulos e os comissionou, os enviou numa missão. Logicamente que antes deles saírem em missão, o Senhor também determinou que eles tivessem paciência e que não saísse afoitamente, mas que eles esperassem do céu a promessa do Pai, que era batizá-los no Espírito Santo. E isso aconteceu no dia de Pentecoste, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e o Senhor disse: permaneçam aí na cidade de Jerusalém até
não era para ficar para sempre, mas um período de tempo, até algo acontecer, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo, ele veio para tirar do coração daqueles homens o medo, a timidez, para tirar do coração deles toda e qualquer dúvida, embaraço, todas as coisas que porventura viria sobre eles para impedir de realizar o quê? Impedir de realizar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse em Marcos 16, 15: ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. A primeira coisa que ele mandou fazer era aquilo que ele havia feito primeiro, pregar. Ordenou que eles fossem e pregassem o evangelho. Não escolhessem esse ou aquele, mas a toda a criatura. Isso é, aonde o Espírito Santo os levasse, que eles pregassem o evangelho. Mas o Senhor também deu uma outra ordem específica na grande comissão em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, quando o Senhor lhes disse: ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Então o Senhor, em Mateus no capítulo 28, versículo 20, ordenou que os seus discípulos fossem e ensinassem todas as nações. Então ele deu esta ordem para nós como igreja: pregar e ensinar. São duas coisas diferentes, com focos diferentes. A pregação é diferente do ensino. A pregação, ela tem como foco central a evangelização, transmitir a salvação, a edificação e o ensinamento tem como finalidade estabelecer a pessoa e sua vida cristã e colocar em prática aquilo que lhe é ensinado. Ensine-os a guardar tudo que vos tenho falado. E isso aconteceu com Jesus, e o Senhor transmitiu isso para a igreja. Mas é interessante a gente notar, irmão, que antes de você pregar, antes de você ensinar, tem alguma preparação antes. Tem preparação antes. Ninguém pode ser um mestre, um educador, um ensinador, sem que primeiramente tenha sentado num banco escolar para aprender. Ninguém pode ensinar se nunca foi aprendiz, se nunca aprendeu, a não ser experiências da vida que se alcança através da vivência e da experiência. Mas para você ser um mestre em alguma coisa, você tem que ter aprendido a respeito daquilo, tem que ter se desenvolvido o conhecimento a respeito daquilo, para você poder transmitir. E nós vemos, meus irmãos, uma das preparações que o Senhor Jesus Cristo, ele teve antes de pregar e antes de ensinar. E essa preparação está escrita aí no capítulo 1, versículo 35 de Marcos. Aí no versículo 35, no capítulo 1, está escrito assim, olha: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Não há resultado em pregação, não há resultado em ensino, sem que primeiramente isso seja ungido
e seja colocado diante de Deus em oração. E se nosso Senhor Jesus Cristo, Ele teve e Ele buscou diante do Senhor Deus o fortalecimento para exercer o seu ministério, imagine nós, não haverá efeito algum no coração de ninguém, ainda que a gente pregue da melhor maneira possível, ainda que a gente ensine da melhor maneira possível, mas se aquilo não tiver sido colocado primeiramente diante de Deus, vai ficar muito sem sentido. Mas eu disse aos irmãos que o Senhor Jesus Cristo teve uma preparação de oração antes de pregar, antes de ensinar. Mas ele ensinava o quê? Aquilo que ele havia aprendido. Dos 5 anos até os 13 anos, todo judeu religioso, ele passa para a escola, e lá ele aprende a ler, ele aprende a escrever, e ele aprende também o cânon sagrado, o Velho Testamento. E nosso Senhor Jesus Cristo, muito embora dos 12 aos 30 anos, ele tenha exercido o ofício de carpinteiro junto com seu pai José, por isso ele era chamado de o carpinteiro, mas ele também com certeza, ele buscava um conhecimento maior dentro do cânon sagrado, e ele encontrou a sua identificação, porque o Velho Testamento não fala de outra coisa a não ser da vinda, fala outras coisas, mas principalmente a não ser da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nosso Senhor, ele começou ali, ele se identificou. O Espírito Santo que inspirou os homens a escrever o Velho Testamento, foi o Espírito Santo que o gerou, e ele se identificou com aquilo que estava escrito a respeito de si, se identificou com aquilo lá. Então, antes de ele ensinar, ele passou. Irmão, ninguém pode ensinar se não aprender. Ninguém tem o título de mestre sem que primeiramente tenha passado aí como um aluno, como um aprendiz. E ninguém. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez essas 4 coisas que para ele foi imprescindível. Imagine para nós que somos a igreja dele, que somos os pregadores, os anunciadores, os mestres, os ensinadores da palavra. A necessidade que nós temos de estarmos e aprendermos, estarmos aprendendo e posteriormente então pregar e ensinar. E você sabe, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra a escolha que o Senhor Jesus Cristo fez de algumas pessoas, não porque eles eram mais bonitos do que outros, não porque eles eram mais sábios, mais inteligentes do que outros, é porque Deus escolheu aquela pessoa que tinha um plano com aquela pessoa. Muito embora do Senhor Deus escolha muitas pessoas, tem um plano com essas pessoas, mas essas pessoas se desvirtuam, saem fora do plano de Deus, saem fora do projeto de Deus. E muitas vezes a pessoa ela consegue ficar dentro da casa do Senhor, ouvindo a mensagem de Deus, sendo ensinada, mas que ele sempre toma as suas decisões segundo as suas escolhas, segundo o seu propósito, segundo os seus interesses, segundo o seu querer. E isso não vai muito longe. As pessoas não conseguem ir muito longe. Não conseguem ir, porque lhes falta
a unção para impulsioná-los. E a unção não impulsiona ninguém no caminho errado. A unção não impulsiona ninguém no caminho diverso. A unção não impulsiona ninguém em caminho duvidoso. Não. Não dá essa força para nós. Então, irmãos, o apóstolo São Paulo, que talvez tenha sido, porque a gente não pode dizer que foi, mas dentro da Bíblia Sagrada não tem outro igual a ele, que tenha tido uma intimidade tão grande com o Senhor e, consequentemente, uma pessoa que recebeu grandiosas revelações da parte de Deus. Desde do primeiro século até os nossos dias, muitos homens de Deus, a grande maioria, na verdade, a gente nunca conheceu e nunca vai conhecer. Porque, irmãos, Deus, Ele escolhe os seus vasos em todos os quadrantes do mundo, em todos os lugares. E muitas vezes Deus escolhe esse vaso com um propósito específico. E alguns são escolhidos, como Paulo foi, para receber grandiosas revelações, mas que nas condições de servo do Senhor, ele teve a inspiração de escrever, não tudo quanto ele recebeu, mas aquilo que nos é útil, aquilo que nos é importante. Então, ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu ou ditou para que fosse escrito, como é o caso da carta aos Romanos, que não foi ele que escreveu, mas foi ele que ditou para ser escrita. Então, eu não sei quantas pessoas, quantos homens de Deus você conheceu, sim, de um chamado extraordinário. Mas eu quero falar para você a respeito de um livro que eu li, intitulado O Apóstolo da Fé. Já falei isso aqui talvez, e se eu falei você vai lembrar. E esse homem, ele era um sul-africano, e Deus chamou esse homem para uma missão muito grandiosa de avivamento através de curas e milagres. Você sabe que o avivamento que Deus usou Pedro para realizar logo nos primeiros dias da igreja, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, houve um grande avivamento. Esse avivamento que aconteceu pela manifestação do Espírito Santo, mas não diz que esse grande avivamento aconteceu por curas realizadas diante dos olhos de todos, não, mas foi um avivamento efetuado pela unção, pela visita, pela vinda do Espírito Santo, conforme estava prometido em Joel, conforme se realizou ali em Atos. Então houve um avivamento quando eles começaram a falar em línguas e despertou a atenção de muitas pessoas que estavam ali naquele local, naqueles lugares, e 3.000 almas se converteram. 3.000 almas. Agora, Smith Wigglesworth, não sei se você já ouviu falar dele. O genro dele foi quem escreveu a biografia dele, e o genro dele era quem o acompanhava nas missões de evangelismo que ele realizava. E ele vivia constantemente, de 6 em 6 meses, ele estava nos Estados Unidos, porque ele era muito requisitado para pregar lá, dado as coisas gloriosas que aconteciam no seu ministério de curas extraordinárias. Esse homem, meus irmãos, ele ressuscitou 18 pessoas. Dificilmente ou quase impossível, e eu vou dizer por quê. Quando ele fazia os cultos, muitas pessoas enfermas e doentes eram trazidas, e não há relato de alguém continuar doente e ir embora para casa doente. Não há relato.
Mas olha o que eu vou dizer para você. Esse homem, meu irmão, muito embora tinha um dom extraordinário de maravilhas, um dom de levantar paralítico assim, a curar enfermo, as pessoas eram trazidas dos hospitais nos cultos que ele fazia. O que acontecia também com a fundadora da nossa igreja, a Inês McPherson, em Los Angeles. Traziam os enfermos em macas dos hospitais para que ela orasse. E era uma coisa extraordinária, temos registros a respeito disso. Muita gente curada, abençoada. Um avivamento acontecendo, não como aconteceu através daquilo que Pedro, no dia de Pentecoste, transmitiu. Uma unção do Espírito Santo e do falar em línguas. Mas aconteceu através do dom de maravilha. Agora preste atenção que eu vou dizer para você, irmão. Preste atenção. Este homem, Smith, esse homem, ele tinha um sério problema com ele. Esse homem, irmãos, às vezes ele tinha que ser trazido para os púlpitos, porque ele tinha um problema de cálculos renais, e geralmente se manifestava antes dele subir aos púlpitos para pregar. E ele sentia tamanha dor, que quando ele subia no púlpito, irmão, meu pensamento, eu acho que ele tinha tanta vontade de arrancar aquela doença e não conseguia, que aquilo transmitia sem amor para as pessoas enfermas e doentes e em misericórdia. Por isso, quando ele orava com fervor, querendo tirar dele próprio a doença, e ele orava pelas pessoas, e as pessoas, elas eram curadas. Coisa extraordinária, extraordinária. Eu já ouvi muitas biografias, já li muitas biografias de muita gente, de muitos avivamentos, e a gente nota assim, que os avivamentos aconteceram de maneiras diferentes de um para com o outro, né? Mas Deus operava tudo em todos, como a Bíblia fala. Esse homem, irmão, presta atenção que eu vou falar para você. Esse homem, ele fez uma cruzada nos Estados Unidos, e uma senhora chegou muito desesperada, porque ela tinha uma filha de 12 anos, e ela trouxe aquela menina para ele orar. E aquele estado chamou muito a atenção dele, o estado da criança chamou muito a atenção dele. E ele orou com muito fervor para aquela menina. Como assim ele orava por todos? E em todos que ele orava eram curados. E ele tinha plena convicção no coração dele que aquela menina estava sendo curada. Acabou o cruzado, ele voltou para o seu país, para a África. Algum tempo depois, ele foi convidado novamente para ir nesse mesmo local, nesse mesmo lugar, para fazer mais uma cruzada, mais uma pregação, mais uma mensagem de salvação. E ele vem, e são noites magníficas, maravilhosas, Deus operando de uma maneira extraordinária. E de repente, quem é que ele vê na frente dele? A mãe da menina. E ele notou que a menina não estava próximo a ela. E ele então perguntou: escuta, e a sua filha? Ele recebeu uma notícia que jamais ele imaginou, pensou que iria receber. A minha filha morreu. Ela disse: a minha filha morreu. Irmão, aquele homem foi afetado por uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande. Ele foi embora para a terra dele e morreu. E o genro dele escreve que ele morreu de tristeza por aquela menina não ter sido curada. Olha a paixão que esse homem tinha. Olha a paixão que ele tinha pelas pessoas.
Deus havia o escolhido para fazer uma obra extraordinária, grandiosa. E ele não sabia que a obra estava se encerrando. E o encerramento da obra foi da menina não ser curada e dele ser recolhido pelo Senhor. O encerramento do seu ministério. Ele recebeu da parte de Deus um dom magnífico, um dom maravilhoso. Mas esse dom não era desacompanhado de sofrimento, não era desacompanhado de dor, não era desacompanhado de humilhação. O que geralmente acontece, amados, com a grande maioria de todos os pregadores, tem a manifestação de glória, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela unção de Deus, por aquilo que Deus faz através do ministério, mas isso não deixa de ser acompanhado de um estado de humilhação, de dor. Vamos ver isso dentro da Bíblia? Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Falar sobre isso, esses dias passados, tivemos a notícia do falecimento do pastor Jim Swaggart. Quem é que ouviu falar do pastor Jim Swaggart? Ouviu? Abaixe a mão. Quem nunca ouviu falar do pastor Jim Swaggart? Nunca ouviu? Foi um dos maiores evangelistas ali da década de 80. Mas um evangelista, quando ele pregava, irmãos, era coisa extraordinária. Extraordinária. Sabedoria, um conhecimento. E ele estava, quando ele pregava, as emissoras de televisão alcançavam, não tenho aqui em memória, né? Mas muitos países, e muitas pessoas foram evangelizadas através da pregação dele pela televisão. Faleceu agora, semana retrasada, aos 90 anos de idade. Capítulo de número 12, irmãos. Olha o que... Acompanha comigo aí, irmão. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Quero dizer uma coisa para você, irmãos. Nesses nossos dias, existem muitas pessoas sendo arrebatadas. Umas dizem que foram arrebatadas e o Senhor caminhou com ela, levou para cá, levou para lá, levou não sei para onde, levou, né? Não quero entrar no mérito da questão. Outros dizem que foram levados até o inferno, viram lá coisas, né? Muitas não. Mas eu prefiro ficar com o pé atrás e ter como experiência aquilo que o Espírito Santo inspirou para que Paulo escrevesse a respeito da revelação que ele recebeu, ou que ele foi levado a receber. Porque diz assim:
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele estava num êxtase que ele não sabia, não tinha discernimento, se estava no corpo, se estava, né? Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ele foi arrebatado ao paraíso. E ao ser arrebatado ao paraíso, olha o que ele escreveu, irmãos. E ouviu coisas indizíveis. Como é que você pode ouvir uma coisa que é indizível? Ele ouviu algo que não conseguia dizer. Era tão grandiosa a revelação, era tão preciosa a revelação, era tão preciosa que ele ouvia muitas coisas, ouvia. Talvez ele tenha chegado bem perto do trono do Pai, e talvez ele tenha ouvido o louvor dos anjos direcionado ao soberano Senhor. Quem sabe, né? Ele não tenha ouvido o louvor dos anjos, mas ele talvez não entendia a língua que eles pronunciavam, que eles falavam, que eles engrandeciam e que ele glorificava. Então, consequentemente, ele não conseguia dizer, mas ele estava ouvindo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Você pode ambicionar muitas coisas nesse mundo. Você pode ter hobby do jeito que você quiser, da maneira que satisfazer o que você tenha condições de satisfazer. Nada se compara àquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Nada se compara. Você pode lutar, ambicionar, desejar, correr, você pode espernear, você pode e se sentir satisfeito em todas as conquistas que você tem, porque vem do Senhor. Mas não coloque o coração nisso não. Coloque o teu coração e lute com a mesma força e disposição que você luta para obter e conquistar as coisas desse mundo. Lute com disposição ainda maior, para que você seja digno de ser encontrado em pé diante do Senhor. E quando digo encontrar-se em pé, eu estou dizendo assim, numa posição de adoração, não estar diante do Senhor caído, arrebentado, quebrado, sem vida espiritual, mas estar em pé diante do Senhor, para ser chamado às mansões celestiais. Ele diz aqui, irmãos, coisas que ao homem não é permitido falar. Não tinha, irmão, imagine você, imagine, se a gente falasse assim, Paulo era um cara, aí não tinha estudo nenhum, não aprendeu nada na vida, não tinha cultura, mas não é. Ele era um poliglota, ele falava no mínimo em 3 línguas. Ele foi um estudante grandioso aos pés de Gamaliel, ele era um cidadão romano. Ele era alguém que tinha uma capacidade intelectual, mas isso não era nada diante daquilo que ele estava ouvindo lá. Não era nada. Não pense você que foi à toa que ele disse assim, que ele considerava todas as coisas como esterco. Tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo, ele considerava como esterco. Esterco. Diante
da soberania, da graça e da misericórdia de Deus. Então, ele vai dizendo, irmão, coisas que ao homem não é permitido falar. Não é permitido falar porque elas eram indizíveis. Aí ele reduz, ele resume nisso aqui. Olha aqui, meu irmão, presta atenção. Olho não viu, ouvido não ouviu, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não lhe deu essa visão à toa. Não foi. Foi para Ele transmiti-la a nós, trazendo em nosso coração, em meio a todas as tempestades que nós vivemos no mundo de hoje, e que todos os cristãos em todas as eras viveram, a esperança. A esperança de um dia chegarmos na presença dEle e gozarmos daquilo que Ele preparou para nós como igreja. Agora, não pense você que essa visão que Paulo recebeu ficou de graça, não. Não pense você, amado irmão, não tenha isso no teu coração. Muitas pessoas, muitos líderes, eles fazem muitos malabarismos para atrair as pessoas para o local, o lugar onde eles estão fazendo as suas práticas, as suas pregações. Mas duas coisas somente o Senhor Jesus Cristo fazia, e são duas coisas somente que o Senhor Jesus Cristo ordenou que a igreja fizesse: pregar e ensinar. Pregar a palavra e ensinar a palavra. Só isso. Pregar a palavra e ensinar a palavra. Isso vai produzir frutos de arrependimento, frutos para a vida eterna. Não frutos para ter uma satisfação pessoal. Por que não? Porque Paulo, irmão, ele narra, ele fala que quando ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso, ele diz o seguinte: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Quer dizer, mesmo que ele viesse gloriar no fato de Deus ter dado essa visão, ele não estaria mentindo, ele não estaria enganando. Era verdade, mas ele não queria fazê-lo. Ele continua dizendo: evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha o que esse homem fala, irmão. Ele não se colocava numa posição de se auto-vangloriar, de se auto-exaltar, para que ninguém que o visse ou ouvisse viesse imaginar dele coisa além daquilo que ele era. Coisa além daquilo que ele era. E aí a gente vai olhar lá para a vida daquele homem, do João Batista. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. João Batista não tem nada a ver com João Evangelista. Nada a ver. Nada a ver. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, que nasceu 6 meses antes de Jesus. E perdeu a cabeça. Nunca foi apóstolo de Cristo. Nunca foi. João Evangelista é o João amado, é o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no seio de Jesus, irmão de Tiago, né? Então, João Batista, quando ele estava prestes a sair de cena, ele disse assim: olha, necessário é que ele cresça e que eu saia fora, e que eu saia de cena. Então,
a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Para que as pessoas não fiquem bajulando a gente e a gente achar que é mais do que realmente a gente é, porque a gente não é nada, nós não somos nada. Nada, 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 nada. 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 Somos nada. Fazemos apenas aquilo que Ele mandou fazer. Realizamos aquilo que Ele mandou realizar. Se acontece algo, quem faz é Ele. Se não acontece, quem deixa de fazer é Ele também. Tudo é dele, tudo a Ele pertence, nós somos dele e não temos que reivindicar absolutamente nada, 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 nada. A não ser reivindicar a misericórdia dele para com a nossa vida, para que Ele nos mantenha na presença dele até o último dia. É isso. Então, irmão, Paulo, ele se auto-humilhava. Mas por que ele auto se humilhava? Tinha um motivo, tinha uma razão. Está escrito aqui: evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha que ele fala: para impedir que eu me exaltasse. Ora, veio algo que tinha um propósito, um objetivo. E esse algo era para impedir. Se era para impedir, era que havia possibilidade de se exaltar. Então ele diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, para mim não me inchar diante daquilo que Deus me mostrou, para que eu não me considerasse uma escolha superior do que os demais. A revelação que o Senhor me deu, o que Ele também me deu? Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E não adiantava expulsar que não saía não. Foi-me dado, eu não pedi, eu não busquei não. Foi-me dado. Assim como me foi dado a revelação, assim como Deus me deu a graça de olhar, entender, enxergar e não ficar aquilo para mim, mas Deus me deu para que eu pudesse trazer aquilo como revelação às pessoas, para que elas permanecessem na esperança da vida eterna, para que elas não se desanimassem diante das dificuldades, para que elas não abandonassem o Senhor diante das lutas, para que elas não deixassem de seguirem o Senhor, atraídos por qualquer outra bobagem desse mundo. Foi-me dado um espinho na carne também. Ele me deu a revelação, me deu o espinho. Eu te dou o dom de ser levantado 18 morto. Mas eu vou colocar uma pedra no seuzinho que vai fazer você gemer. Vou fazer você ficar na minha dependência. Você vai curar as pessoas, mas você vai sentir tanta dor que você não vai se vangloriar naquilo, porque sou eu que estou fazendo. E se eu estou dando isso na tua vida, é porque eu sei que poderá sim acontecer. Se não houver nada que te humilhe, se não houver nada que te deixe lá na minha dependência, você poderá achar que é você que está fazendo por causa da tua santidade. Você pode achar que você que está fazendo por causa da sua beleza, da sua capacidade. Então eu vou te dar um espinho na carne. Vou te colocar um agrilhão em você. Não, cá entre nós. Cá entre nós. A gente às vezes é muito orgulhoso, muito soberbo, né? Até que acontece uma coisa que venha nos atingir, que venha nos causar uma dor, que venha nos causar um sofrimento, e que às vezes nesse sofrimento a gente se torna uma pessoa humilde. A gente passa a entender a dor dos outros, a gente passa a entender a necessidade dos outros, a gente começa a pensar melhor nas situações, a gente começa a analisar melhor as coisas.
e a gente começa a ter mais compaixão das pessoas. Então ele recebeu, irmão, esse espinho na carne. Ele estava satisfeito com o espinho? Não, a revelação não ia ser tirada dele de jeito nenhum, porque era uma revelação para ele transmitir, para edificar as igrejas, para ensinar as igrejas, para que os membros, o povo, as pessoas pensassem muito bem na grandiosidade daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, e não se afaste. Então, amado irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você. Você tem muitas aflições na vida, eu também tenho. Você passa por muitas lutas, das mais diversas, de muito, mas eu quero que você tenha um firme pensamento. Um firme pensamento. Quer na dor ou sem dor, quer na inquietação, quer na paz, quer na insegurança, quer na segurança, quer na doença, quer na saúde, Deus, Ele continua no controle da nossa vida. Ele continua. Sabe por quê? Porque nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Ele. Nós não pertencemos a homem algum, nós não pertencemos a denominação nenhuma, nós pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, somos propriedade dEle. Foi Ele que derramou o sangue dEle na cruz para nos comprar, foi Ele que nos resgatou da maldição, foi Ele que nos tirou do inferno, foi Ele que nos colocou a caminho do céu, foi Ele, não foi ninguém, não foi nenhuma outra coisa, foi Ele. Foi Ele. Foi Ele. Amém? Glória a Deus. Então, ele tinha aquele espinho na carne, e ele foi 3 vezes diante do Senhor, 3 vezes. Senhor, pelo amor de Deus, tira esse trem de mim, porque se o Senhor tirar esse trem de mim, eu vou ser um servo melhor. E para você, vai não. Não vai não. Não vai não. É melhor que você chore aos pés de Jesus, por causa das lutas e dificuldades que você tem, do que você sorrir no caminho da perdição. Três vezes ele fala com o Senhor: tira esse trem de mim, tira esse negócio. Mas o que o Senhor fala? Pode parar, pode ficar quieto aí. Quanto mais você se rebelar, mais dor você vai sentir. Então acomode o teu coração. Acomode o teu coração. Acomode o teu coração. Não fique reclamando, não fique murmurando, não fica falando, você não é mais sábio do que ele. E se ele colocou alguma coisa, permitiu alguma coisa, é por causa do amor que ele tem por você, porque ele sabe que sem isso você vai se afastar dele. Sem isso você vai se distanciar dele. Sem isso você vai... Deus continua cuidando. E dentre muitas revelações que o apóstolo São Paulo recebeu, meus irmãos, nós queremos passar rapidamente sobre uma revelação, porque ele não viveu na época de Jesus. Na verdade, o Senhor já tinha sido assunto aos céus, e ele se converteu lá nos primórdios da igreja, do início da igreja, quando ele permitiu que, a autoridade que ele tinha, ele permitiu que Estevão, que é o primeiro mártir da igreja, que foi um diácono, morresse apedrejado por autorização dele. Depois, ele se converteu. Então, ele não estava em Jerusalém,
ele não participou dos ensinamentos de Cristo, não acompanhou, ele foi convertido a caminho de Damasco, né? E ele ficou isolado por um período de tempo, isolado em comunhão com o Senhor. O Senhor havia falado para Ananias, que orou por ele, para ele receber a visão. Esse é um vaso que eu escolhi. Eu escolhi esse camarada aí, eu vou tratar com ele, vou trabalhar nele. E aí o Senhor, então, Paulo era uma pessoa muito determinada. Ele não era uma pessoa, irmão, pelos estudos que nós temos, ele não era uma pessoa que falava rapidamente, não era uma pessoa que tinha uma inspiração de pregação, não era. Ele era um ensinador, um doutrinador. Ele era um homem que falava calmo, falava pausadamente, mas com uma sabedoria que ele tinha própria por conhecer as Escrituras, e agora uma ungida pelo poder de Deus, pelas revelações que Deus trazia e dava a ele para ele ministrar para a igreja. O que ele faz? Ele conheceu algumas pessoas, mas essas pessoas ele veio conhecer posteriormente a revelação que ele recebeu do Senhor, a revelação da instituição da Santa Ceia. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, nos dias finais do seu ministério, na verdade na noite em que ele foi traído, né? Eles estavam preparando a Páscoa. Aliás, a Páscoa não tem nada a ver com a gente, viu, irmão? Tá? A gente comemora a Páscoa, mas a Páscoa não tem nada a ver da aliança de Deus com a igreja. A Páscoa é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel lá no Egito lá. E ordenou que o povo de Israel celebrasse, não ordenou que a igreja celebrasse. Por que Cristo celebrava? Porque nele se encerrava a aliança com Israel, na comemoração da Páscoa, e ele instituía a Santa Ceia. O que a igreja tem que comemorar não é o chocolate, porque a Páscoa só é comércio, não é o chocolate, não é a Páscoa, não é o coelhinho, não é nada disso. O que a igreja tem como ordem do Senhor para comemorar, e que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é a Santa Ceia. A Santa Ceia. Por que Jesus comemorou a Páscoa? Porque ele era judeu. A Páscoa era da lei. E ele veio não para quebrar a lei, veio para cumprir a lei e fazer uma nova aliança. Então o apóstolo São Paulo, ele recebe uma revelação do Senhor, e essa revelação está descrita no capítulo 11, versículo 23 em diante, de primeira carta aos Coríntios. E eu quero mostrar algumas coisas para você ali, bem rapidinho, para a gente passar para a ministração da ceia. Olha o que está escrito, irmão. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor. Bom, não foi Pedro que me passou, porque Pedro estava lá. Não foi João, não foi Tiago, não foi ninguém. Eu recebi do Senhor o que eu passei a transmitir, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Quem que já ouviu falar do Augusto Cury? Já ouviu? Quem já leu livros a respeito dele? Livros dele? Autor?
muitos livros maravilhosos. Você sabe que ele é o expert em psicologia, e nome. E você sabe, irmão, que ele era ateu, mas ateu mesmo, ateu. E um dia, sem mais nem menos, ele sentiu o desejo de estudar a biografia de Jesus, a vida de Jesus. E quando ele estudou a vida de Jesus, ele ficou assim de queixo caído, pela atitude que Jesus Cristo teve diante do seu maior inimigo que se colocava ali, que foi Judas Iscariotes. Quando nós somos ofendidos por alguém, quando nós somos traídos por alguém, quando alguém faz qualquer coisa contra a gente, de momento sobe uma ira e a gente tem vontade de dar uns murros na cara da pessoa, né? Dar uns tapas, dar umas rasteiras, pegar um pedaço de pau, meter o pau nas costas, meter, né? A coisa do homem, coisa do homem. Ele ficou admirado, porque o Senhor Jesus Cristo estava ali com aquele homem que ele sabia que iria traí-lo. E ele não teve reação nenhuma contra aquele homem, ele deixou a coisa acontecer. Nenhuma reação. Inclusive, na verdade, quando ele falou que um de vós há de me trair, não foi só um que perguntou, por acaso sou eu, por acaso sou eu, por acaso sou eu, não foi não. Não foi. Todos eles perguntaram, porque nenhum deles tinha a convicção de não trair o Senhor. Ele disse: é aquele que coloca a mão no prato comigo. E quando Jesus pôs a mão no prato, Judas Iscariotes pôs a mão junto. E ele perguntou: sou eu, Senhor? O Senhor disse: sim, é você. Se você tivesse uma pessoa sentada com você à mesa, sabendo que aquela pessoa ia levar você e entregar você para a morte, qual seria a sua reação? Oh, às vezes, irmão, às vezes você passa perto de alguém, a pessoa não, olha para você, não te cumprimenta, você já fica sentido: ele não me cumprimentou. Faz beição. Às vezes a pessoa, aquele fulano, você já fica chateado, fica aborrecido, né? Já fica todo sentido. Jesus vivia fora da caixa, irmão. Vivia fora. Ele estava em outro patamar, né? O camarada está ali com ele, pôs a mão no prato, sabia que iria trair, tratou do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. O que você iria fazer? Você não vai poder dizer agora, porque eu posso achar que eu teria essa reação, mas a reação real que eu teria é se eu vivesse aquilo lá. Se eu vivesse aquele momento, aí eu ia saber realmente o que eu ia fazer. Mas assim eu posso falar, eu posso até dar um de espiritual, que eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia dizer assim: vai, meu amigo, vai, pode ir, meu amigo. Posso falar isso. Ou pensar assim. Mas é o momento aqui. Então, ele teve, irmão, Augusto Cury, ele se converteu ao ler a vida de Jesus. As reações de Jesus diante de tantas situações, ele estudou muito a vida de Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, irmão, que o Senhor na noite em que foi traído, né? Agora eu quero que você acompanhe comigo o que eu vou ler. Ele disse assim: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que
que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha a advertência. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é beber indignamente? O beber indignamente, irmão, vai causar algumas coisas na nossa vida. Beber indignamente é você participar do corpo e do sangue de Cristo simbolizado no pão e no vinho e estar em pecado constante. Está em pecado, está em pecado. Você está dando o teu corpo pecado e quer comer e beber uma coisa que simboliza o sangue, o corpo de Cristo, que é santo. Então ele fala assim: examine-se cada um a si mesmo, e só então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, olha aqui, há entre vocês muitos fracos. Quer dizer, Paulo sabia, irmão, que havia uma situação espiritual na igreja, e aquela situação espiritual aconteceu porque as pessoas comiam do pão e do vinho sem discernimento algum. Comiam por comer. Não tinha aquilo como uma coisa santa. Vinha para a ceia e antes de vir para a ceia se embriagavam. Vinham para a ceia e faziam muitas coisas e viviam em muitas práticas. Então ele disse: por isso há entre vocês muitos fracos. Fraco não era fraco fisicamente, fraco espiritualmente. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo, não tenho força, eu não consigo tirar 10 minutos por dia das 24 horas que o Senhor me dá para poder falar com Ele, para poder orar, para poder ler a palavra dEle. Lembrando que a palavra dEle é comida, não é? Então há muitos, ele disse, no meio de vocês, esse é o resultado, tem muitos fracos e muitos doentes. Muitas pessoas doentes espiritualmente também, não está querendo dizer doente fisicamente, mas espiritualmente. Pessoa cheia de ira, cheia de revolta, que não perdoa um, não perdoa outro. Pessoa cheia de mágoa, pessoa que traz para o coração dele muitas e muitas coisas que às vezes é produzida na própria mente e mantém alimentando aquilo. Doente espiritualmente. E ele termina dizendo assim: e vários já dormiram. Quando fala dormir aqui, não é que pegaram no sono aí na cama, na cadeira aí, né? Chegaram do serviço cansado pra caramba, eu vou lá no culto assim mesmo. Chega aí, às vezes cansado, a hora que senta, o corpo relaxa e vem aquele sono. Dormindo não está querendo dizer isso. Dormindo também não está querendo dizer que morreram, estavam mortos, morreram, foram sepultados, não. Dormindo quer dizer que muitas pessoas que morreram espiritualmente não têm ligação nenhuma com o Senhor, muito embora estejam dentro da casa do Senhor, muito embora estejam participando da ceia do Senhor, mas estão nesse estado. Amém? Amado, Deus nos dê a disposição de a cada dia estar mais perto do Senhor, crescendo de glória em glória, sabendo discernir o corpo de Cristo e participando dele adequadamente. Amém? Deus abençoe você.
em nome de Jesus.